A aliança no Monte Sinai 3 meses depois de saírem do Egito, no primeiro dia do 3º mês, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Haviam partido de Refidim, viajado pelo deserto e acampado diante do monte. Era um momento decisivo na história de Israel. Eles haviam sido libertados da escravidão, mas ainda não eram verdadeiramente uma nação. Deus estava prestes a transformá-los de uma multidão de ex-escravos em um povo com identidade, propósito e lei. Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: "Isto é o que você deve dizer aos descendentes de Jacó e o que deve dizer ao povo de Israel. Vocês viram por si mesmos o que fiz ao Egito e como os carreguei sobre asas de águias e os trouxe a mim. Agora, se vocês me obedecerem plenamente e guardarem minha aliança, então, dentre todas as nações, vocês serão meu tesouro especial. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Estas são as palavras que você deve dizer aos israelitas. Era uma oferta extraordinária. Deus não estava apenas dando leis, estava oferecendo um relacionamento. Israel seria seu tesouro especial, escolhido dentre todas as nações. Seria um reino de sacerdotes, mediando entre Deus e o mundo. Seria uma nação santa, separada, diferente, vivendo de acordo com padrões divinos. Moisés desceu e convocou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor havia ordenado. O povo respondeu em unidade: "Faremos tudo o que o Senhor disse." Era um compromisso solene, feito sem ainda conhecer todos os termos da aliança. Estavam dizendo sim ao Deus que os havia libertado. O Senhor disse a Moisés: "Vou até você em uma nuvem densa, para que o povo ouça eu falando com você e sempre confie em você." Então Deus deu instruções específicas: "Vá ao povo e consagre-os hoje e amanhã. Eles devem lavar suas roupas e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites para o povo ao redor do monte e diga-lhes: tenham cuidado para não subirem ao monte ou tocarem o pé dele. Quem tocar o monte certamente será morto." Era uma preparação para o encontro com o Deus Santo. Não podiam se aproximar casualmente. Tinham que se purificar, lavar suas roupas, consagrar-se. E havia limites claros. A santidade de Deus não podia ser tratada levianamente. Na manhã do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, com uma nuvem densa sobre um monte e um som de trombeta muito alto. Todos no acampamento tremeram. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia dele como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ficava cada vez mais alto. Moisés falava, e a voz de Deus lhe respondia. Era uma teofania aterrorizante, uma manifestação visível do Deus invisível. Não era uma experiência mística privada, era pública, testemunhada por milhões. Trovões, relâmpagos, fogo, fumaça, terremoto, o som de trombeta ensurdecedor. A montanha inteira estava em convulsão com a presença de Deus. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés. Moisés subiu, e Deus o advertiu novamente sobre manter o povo distante, para que não irrompessem para ver o Senhor, e muitos deles perecessem. Mesmo sacerdotes que se aproximavam do Senhor deviam se consagrar. Então, do meio do fogo, da fumaça e do terremoto, Deus falou. Sua voz trovejou sobre a multidão reunida, proclamando os 10 mandamentos, o decálogo, a base moral e espiritual da aliança. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Era o prelúdio. Deus estabelecia sua identidade e sua autoridade. Ele não era um Deus desconhecido, fazendo demandas arbitrárias. Era o Deus que os havia libertado. A obediência seria uma resposta de gratidão. Não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento estabelecia o monoteísmo. Israel deveria adorar apenas ao Senhor, não os deuses do Egito, não os deuses de Canaã
não os ídolos das nações. Lealdade exclusiva, não farás para ti ídolo algum. Nenhuma imagem esculpida, nenhuma representação de Deus. Ele era espírito transcendente, além da capacidade humana de capturar em madeira ou pedra. Adorar ídolos era reduzir o infinito ao finito. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O nome de Deus era sagrado. Não devia ser usado levianamente, em juramentos falsos ou blasfêmia. Representava seu caráter e presença. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Era um lembrete semanal de que Deus era o Criador, e que os humanos não eram apenas trabalhadores, mas seres feitos para relacionamento com Deus. Honra teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento sobre relacionamentos humanos começava com a família. Respeitar os pais era fundamental para uma sociedade estável. Era o único mandamento com promessa para que se prolonguem os teus dias na terra. Não matarás. A vida humana era sagrada, criada à imagem de Deus. Assassinato era uma violação direta dessa imagem. Não adulterarás. O casamento era sagrado, uma aliança que refletia a aliança entre Deus e seu povo. Infidelidade marital destruía famílias e comunidades. Não furtarás. Propriedade privada era protegida. Roubar violava a dignidade e o trabalho do próximo. Não dirás falso testemunho. A justiça dependia da verdade. Testemunho falso em tribunal podia destruir vidas inocentes. Mentira corroía a confiança social. Não cobiçarás. O mandamento final ia além de ações externas e atingia o coração. Cobiça menos desejar o que pertence ao próximo era a raiz de muitos outros pecados. Contentamento era essencial. Quando o povo viu os trovões e relâmpagos, e ouviu a trombeta, e viu um monte em fumaça, eles tremeram de medo. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fale você mesmo conosco, e ouviremos. Mas não deixe Deus falar conosco, ou morreremos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para testá-los, para que o temor de Deus esteja diante de vocês, e os impeça de pecar. O povo permaneceu à distância, enquanto Moisés se aproximou da densa escuridão, onde Deus estava. Deus então deu a Moisés muitas outras leis e ordenanças sobre adoração, justiça, tratamento de servos, propriedade, moral social, festivais religiosos. Eram as leis que governariam Israel como nação teocrática. Moisés desceu e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todas as leis. O povo respondeu com uma só voz: tudo o que o Senhor disse, faremos. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor havia dito. Na manhã seguinte, ele construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Então enviou jovens israelitas, e eles ofereceram holocaustos e sacrificaram touros jovens como ofertas de comunhão ao Senhor. Moisés pegou metade do sangue e colocou em tigelas, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Então pegou o livro da aliança e o leu ao povo. Eles responderam: faremos tudo o que o Senhor disse, obedeceremos. Moisés então pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Era a ratificação formal da aliança. O sangue aspergido sobre o altar, representando Deus, e sobre o povo, criava um vínculo de sangue. Israel agora estava oficialmente em aliança com o Senhor. Tinham suas leis, sua identidade, seu propósito. Não eram mais apenas ex-escravos vagando pelo deserto. Eram o povo escolhido de Deus, chamados para viver de forma diferente, para serem luz para as nações. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob seus pés havia algo como um pavimento feito de lápis-lazuli, tão brilhante quanto o próprio céu. Mas Deus não levantou sua mão contra estes líderes dos israelitas. Eles viram Deus e
comeram e beberam. Era uma comunhão extraordinária, uma refeição de aliança na presença de Deus. Depois, o Senhor disse a Moisés: suba até mim no monte e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para sua instrução. Moisés subiu ao monte Sinai, e a nuvem o cobriu. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. Ele ficou no monte 40 dias e 40 noites. A aliança estava estabelecida. Israel tinha sua constituição, mas a jornada estava apenas começando. Todos os dias teremos novos vídeos aqui. Inscreva-se para não perder as novidades. Deixe uma curtida e compartilhe com quem você ama.